Olá, turma! Aqui é o professor Hugo, professor de língua portuguesa. E como é que vocês estão, hein? Agora a gente está iniciando a nossa aula de forma híbrida, né? Com as turmas 1 e 2, em que frequentarão a escola em semanas alternadas. E a gente vai começar a trabalhar com um livro do Avalia Brasil. Este livrinho aqui, ó. Vendo? Quem ainda não pegou, tá? Pede para o responsável lá na escola, que tem um livrinho desse especialmente para você. Você vai poder até escrever nele, olha que massa. E a gente vai começar a trabalhar. Quem já pegou o livro deve ter dado uma olhadinha nele, que é bem interessante, e viu que a gente vai começar trabalhando biografia e autobiografia, né? Aqui na parte de relembrando. E o que é que a gente vai fazer neste vídeo aqui? Vamos relembrar o que é biografia e o que é autobiografia. Normalmente as pessoas famosas, seja famoso pela música, pela arte ou pela ciência, elas costumam despertar curiosidade na gente. Às vezes a pessoa não tem nem tanta coisa interessante, mas desperta uma curiosidade. E aí elas, antes dos stories e do Instagram, em que a gente coloca a nossa própria vida à torta e à direito, as biografias eram a única forma de você conhecer um pouco mais a fundo alguém, com um pouco mais de detalhes. A biografia, ela é escrita por alguém com referência sobre a vida de alguma outra pessoa. E a autobiografia é quando a própria pessoa decide escrever sobre a sua própria vida em um livro. É claro que nem toda autobiografia é escrita pela mesma pessoa. A gente chama de escritor fantasma, porque nem todo mundo que quer contar sua própria história vai ter domínio sobre como escrever uma autobiografia. Então ela contrata um escritor fantasma, alguém que tenha talento para escrever, mas que não vai ficar exposto. Vai ficar como fosse a própria pessoa que escreveu. Olha aí. Mas vamos continuar assim mesmo, faz parte, foi um terremoto que teve por aqui. E aí ela contrata alguém que tenha talento para escrever e essa pessoa escreve como fosse ela, a sua própria história. Aqui em casa eu tenho algumas biografias e vou mostrar para vocês. Ó, essa biografia aqui é da Adele, uma cantora inglesa. Vocês devem ter escutado falar. Esta outra biografia é da Amy Winehouse. É cantora, eu acho que é inglesa também. A biografia da Ana Paula Padrão, que é jornalista. Atualmente ela está mais famosa por apresentar o Masterchef. A biografia da Hebe, apresentadora por muito tempo do SBT. E também tem biografias não tão pop, digamos, como esta aqui, O Carrasco de Hitler. Aí no livrinho de vocês têm um trecho da biografia de Olga. No livro Avalia Brasil, vocês têm um trecho da biografia de Olga. Logo na página 1, já inicia um trecho da biografia de Olga. Quando vocês lerem, vocês vão ver o quanto é interessante a história de Olga. A filha de Olga, Rita, é facilmente encontrada no Google. Se você pesquisar, ela ainda é viva, mora aqui no Brasil e é fácil de encontrar. Olga, ela foi vítima do Hitler. E aqui é a biografia de um dos carrascos de Hitler, de um dos funcionários, digamos, de Hitler, em que ele matava, né, judeus. Ele se considerava de uma raça superior, que era uma raça ariana. E mais adiante eu vou aprofundar esse assunto com vocês, que deve ser visto também em história. E aqui é a biografia, talvez a mais famosa de Hitler mesmo, não é? Aqui seria a biografia do carrasco de Hitler e aqui a biografia do Hitler. Então, no livro Avalia Brasil, vocês vão ter ainda um trecho de uma obra de Olga que trata justamente dessa mesma época aqui. Olga, que foi mandada embora do país para o governo nazista, grávida. Ela não poderia ter sido enviada, era contra a lei ela ter mandado ela ser expulsa, digamos assim, a grosso modo do país, mas devido a razões que precisam de um pouco mais de detalhe para explicar, ela foi. Olga era considerada comunista, era uma mulher muito inteligente, muito forte mesmo, tanto que ela, das pessoas que foram presas pelo Hitler,
ela foi uma das poucas que não entregou ninguém, não entregou nenhum dos amigos. Ela aguentava a tortura mesmo. Ela ficou famosa quando, na Alemanha, ela salvou um namorado de um julgamento. Ela simplesmente colocou a arma na cabeça do juiz e conseguiu tirar o namorado de lá. Imagina uma mulher conseguir fazer isso e ela tinha só 23 anos, tá? E, gente, é bem interessante porque quando ela chega aqui no Brasil, quando ela chega no Brasil escondida, ninguém sabe que ela está aqui, e ela é descoberta por causa de algo que dá errado, tá? E este algo, que é o intento comunista, ele começou em Natal, onde eu estou neste momento, e pertinho também da casa de vocês, tá? Depois eu explico isso com mais detalhe. E uma outra, e aqui não seria biografia, nem autobiografia, tá? Da Ana Paula Padrão, é uma autobiografia. Ela mesma escreveu. Do Hitler, obviamente não foi ele, foi o Fernando Jorge que escreveu. E eu acredito que o Fernando Jorge, na verdade, é um pseudônimo. O que é pseudônimo? É quando o escritor escreve um livro, mas ele não quer se identificar, colocando o seu próprio nome, aí ele coloca um outro nome. Aqui, do Sidney Sheldon, temos um Memórias, que é comum confundir com a biografia, que é quando escrevem a história de alguém, a autobiografia, quando o autor escreve sua própria história, e tem memórias, que aí a confusão está porque em memória, e aí a gente trabalhou memória literária na Olimpíada de Língua Portuguesa, lembram? Em memória, aqui não está de fato o que aconteceu, porque nem sempre o que a gente lembra é a verdade, né? A gente confunde um pouco as coisas. E como a gente trabalhou em memória literária na Olimpíada de Língua Portuguesa, como é que a gente fez? Vocês lembram? A gente primeiro entrevistou alguém mais velho, da família ou não, né? A gente entrevistou esta pessoa, escreveu essa entrevista e depois transformou essa entrevista em uma memória. A gente enfeitou a história para a história ficar interessante, não é isso? Então, a memória literária, ela tem essa liberdade de enfeite, de deixar tudo mais interessante, mais bonito, não tão cru, né? Então, por isso que a memória, como esse livro aqui é de Memórias de Sidney Sheldon, talvez não seja tão real, tá? Tenha coisas reais, mas enfeitadas, assim como vocês enfeitaram as histórias de quem vocês entrevistaram, lembra? E também tenho do Stephen King, sobre a escrita, que também é memória, tá? É fácil confundir com a biografia e a autobiografia, mas aqui também trata-se de memória, ou seja, também tem muito enfeite, mas você conhece bastante o autor. Talvez vocês não estejam lembrando quem é Stephen King, mas certamente vocês os conhecem por um filme de terror. Tem vários filmes e livros, mas um dos mais famosos é o It, um palhaço assassino. Acho que vocês conhecem, estava um dia desse em tudo que é mídia. Então, o escritor é o Stephen King. Aqui eu tenho alguns outros livros dele. Deixa eu ver se eu encontro fácil. Dá licença aqui, Mulher Maravilha e Batman. Gente, derrubei a Mulher Gato. Aqui. Pronto, ele escreve terror. A Hora do Vampiro, tá vendo? E A Casa Negra, tá? E aí, gente, sobre esses livros aqui, não se preocupe que depois eu vou encontrar um tempo e a gente vai conversar sobre isso, sobre as histórias, sobre literatura. E agora eu vou entrar em uma outra parte. A gente estava falando de biografia, quando a história de alguém é contada em um livro, autobiografia, quando a própria pessoa decide escrever a própria história, ou contrata um escritor fantasma que vai escrever a história para ela, e memórias, não é isso? E aí a gente lembrou agora de memória literária, em que vocês tiveram um trabalho absurdo para fazer e se saíram muito bem. E agora, voltando ao híbrido, a gente vai se encontrar. E aí eu quero, já de agora, agradecer a vocês o empenho durante todo esse tempo que a aula estava 100% remota. Para algumas pessoas permanecerão remota, mas eu quero agradecer o empenho de todos, especialmente duas pessoas que tiveram os textos escolhidos na Olimpíada de Língua Portuguesa. E essas duas pessoas conhecerão uma obra de Pedro Bandeira, uma obra chamada Droga de Obediência.
mas não se preocupe, é um texto totalmente permitido para crianças e adolescentes, tá? Quando vocês leem, vocês vão entender. E por que eu escrevi esse livro para presentear as duas pessoas que eu ainda não disse o nome, mas na aula vocês saberão. Porque eu escolhi essa obra de Pedro Bandeira? Porque quando eu era criança, a minha irmã encontrou na rua ou no lixo, em algum lugar, mas foi na rua, foi pela rua, um livro chamado Pântano de Sangue. O livro Pântano de Sangue é também do escritor Pedro Bandeira e narra a história de 5 amigos que se metem em confusões e aventuras para solucionar problemas. Quando eu li esse livro, eu fiquei encantado. Encantado, encantado. Só que, como o livro foi achado na rua, gente, o livro não tinha final. E adivinha, até hoje eu não sei o final do livro, mas eu não sei por opção, tá? Na época, como eu era criança, eu não trabalhava, não tinha condições de comprar o livro, então o que é que eu fiz? Eu mesmo inventei o final do livro. Eu inventei o final de um livro de Pedro Bandeira. Eu fui bem ousado mesmo. E eu inventei e tenho esse final em minha mente até hoje. Na época eu escrevi na capa do livro. E aí eu descobri que aquele livro chamado Pântano de Sangue, que me encantou, na verdade, ele era um conjunto, ele fazia parte de um conjunto de uma obra, que é a obra chamada Os Caras, Caras com K, não cara com C, como a gente escreve. E Os Caras são 5 amigos, tá? 5 amigos, cinco estudantes de uma mesma escola, uma escola chamada Elite, em que eles se unem para desvendar mistérios. E aí o livro Pântano de Sangue que eu li, na verdade, era o segundo da ordem da ordem de 4 ou 5 livros. Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Droga de Americano, Droga de Amor, 4 livros. E aí era uma sequência desses 4, se eu estiver esquecendo é só mais um livro. E o que é que acontece? Quando eu descobri isso, eu saí lendo, procurando todos esses outros livros. E assim, são apaixonantes. E as pessoas que ganharam aqui, os 2 alunos que foram escolhidos, os textos na Olimpíada de Língua Portuguesa, os alunos que conseguiram fazer, né? Obviamente todos vocês merecem, todos de algum modo terão acesso a essa história, mas os 2 alunos escolhidos receberão o primeiro livro dessa sequência de livros. E assim, vocês vão amar, vocês vão se encantar. O livro dá vontade até de falar de tão bom que é. Mas a gente vai estar se encontrando essa semana e na próxima semana para completar, porque é um aluno desta semana e um aluno da outra semana. Mas de agora a gente vai focar no Avaliar Brasil, nas primeiras tarefinhas. A gente conversou agora sobre biografia e autobiografia e vocês vão ver como é uma tarefinha bem simples inicial, é só um esquenta para tudo que a gente vai ver aqui até o final do ano. Quero parabenizar vocês pelo esforço, quero contar com a presença de vocês e eu vou ler para vocês aqui, vou recitar para vocês aqui uma parte de uma autobiografia do João Cabral de Melo, que também está no livro Avaliar Brasil, na página 15.